vamos lá então. O Daniel depois eu mando para ele a gravação aqui, para ele escutar. E a mesma coisa com o Guilherme. Então, eu passei para vocês o vídeo, né, do que eu gravei em casa. Então a gente vai fazer assim de agora em diante, tá? Não sei se esse horário tá bom para vocês? Sim. Quarta. Pra mim tá tranquilo. Fernanda? Esse horário é até mais tranquilo. Tá bom. Então tá. Então a gente fica nesse horário às quartas-feiras às 10 horas, pode ser? Sim. Pode ser. E então a gente vai fazer de agora em diante diferente. Eu vou gravar sempre um vídeo antes da aula, enviar para vocês, e aí a gente faz aqui só a discussão. Tá bom? Tá ok. Vocês fazem os exercícios em casa, assistem um vídeo e depois a gente discute aqui. Se tiver alguma dúvida ou outros comentários a fazer, daí a gente faz essa parte aqui. Então, uma coisa que a gente tem que discutir é o próximo livro, tá? Eu estava falando agora antes para o Vitor e para Priscila, Fernanda. A gente vai agora para o capítulo. A gente já viu 3 capítulos do livro do Thomas Kuhn e a gente tem mais 4 capítulos pela frente. Depois disso, tá aí no outro mês que vem, depois que terminar o livro do Thomas Kuhn, a gente faz uma pausa de uma semana. Vocês escrevem um trabalho curto de 5 páginas sobre algum tema, tá? Daí eu oriento vocês, a gente discute isso no final. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que escolher algum desses assuntos aí que a gente está vendo no livro, certo? Pode ser, a gente viu a parte de astronomia antiga, a gente não entrou ainda propriamente na Revolução Copernicana, isso vai começar no próximo capítulo. A gente está vendo agora as antecedentes da Revolução Copernicana, tá? O Kuhn aí no livro está montando assim digamos assim, a cama de gado dele, né? Entendeu? Sim. Entende? Ele tá montando uma estruturazinha ali que depois ele vai aplicar tudo isso que ele está usando agora nos capítulos seguintes. Então ele mostra então aí ele vai aplicar esses conceitos que ele está usando para explicar para a Revolução Copernicana propriamente dita. Então aguardem ainda, tá? Para escolher o tema do trabalho. Mas a ideia é vocês fazerem um trabalho curto, de 5 páginas mais ou menos, sobre algum dos assuntos da Revolução Copernicana. É claro, esse livro, vocês vão ver no final, não é só sobre a Revolução científica, ele também trata de aspectos mais gerais, assim, né? Porque houve uma revolução na maneira de pensar, houve um novo tipo de prática científica que foi introduzido com a Revolução Copernicana. Então, dá para expandir, entende? Para além da revolução, provavelmente na astronomia, só na astronomia, para esses outros assuntos mais gerais, mais de história das ideias, mais de filosofia, da ciência, provavelmente dito. Por enquanto, a gente está vendo aspectos assim mais históricos, né? Da astronomia mesmo, ok? Então, daí vocês fazem um trabalho curto, a gente faz uma pausa, daí vai ter uma semana lá que a gente não vai ter nada para ler, você só escreve um trabalho de 5 páginas. E depois a gente pega um outro livro para ler. E esse outro livro, o Daniel e a Fernanda já tinham dito que gostariam de alguma coisa ligada à mecânica quântica. É verdade isso, Fernanda? Foi o Daniel que me disse isso. Tem esse interesse. Tá, a Priscila também, mas o Vitor não. Mas eu, Vitor, a gente pode escolher um livro, mas tu tem algum outro assunto que te interessaria mais, assim? Porque aí dá para conciliar talvez dê para conciliar, né? Sim. Eu prefiro biologia, alguma coisa mais referente a isso. Ah, tá. Tá bom. Bom, eu estava olhando de manhã, tem alguns livros que tem algumas opções. Eu vou mandar algumas opções para vocês, tá? E depois a gente discute. Mas tem alguns que são mais gerais e falam não só de mecânica quântica, mas também de como esses conceitos poderiam ser aplicados, né, para explicar, por exemplo, a mente ou alguns aspectos da biologia. Então, pode ser que deva conciliar um pouco, viu, Vitor? Sim. Então tá.
a gente viu, então hoje eu não gravei ainda o vídeo do capítulo 4, a gente vai deixar para ver o vídeo do capítulo 4, para discutir o capítulo 4 na semana que vem, tá? Então essa semana, deixa eu ver, a Priscila e o Daniel me entregaram já o exercício do capítulo 3, mas a Fernanda e tu, Vitor, ainda não, tá? Então vocês me enviem até, sei lá, nos próximos dias o exercício do capítulo 4 e a gente faz o capítulo 5, do capítulo 3, aliás, e a gente vê o capítulo 4 na semana que vem. Então o que tem no capítulo 3? Que foi no vídeo ali. Então é um capítulo sobre a filosofia aristotélica. Então qual que é o problema, né? Qual que é o problema do Kuhn? Vê como é que ele está montando o livro, né? O livro tem uma estrutura. E então ele quer explicar a Revolução Copernicana. Então ele começa explicando a astronomia antiga. Então o capítulo 1 tem alguns conceitos básicos de astronomia antiga, o que os antigos sabiam, o que eles observavam e qual era o modelo básico deles. O modelo básico das duas esferas. Aí no capítulo 2 ele diz qual é o principal problema do modelo básico. É o problema dos planetas. Como explicar o movimento dos planetas. Porque o movimento dos planetas não é uniforme, né? Cada planeta se movimenta numa velocidade diferente dos outros, eles têm aquele movimento retrógrado, eles têm outras irregularidades. Então, é o problema dos planetas. Então, o problema dos planetas foi o principal motor, a principal causa, né, na modificação das teorias. A gente tem aquelas diversas teorias que vocês viram lá nos videozinhos que eu indiquei. Teoria das esferas homocêntricas, teoria dos epiciclos, excêntricas, equantes, aquelas coisas todas, certo? Sim. Tá, então isso que ele mostrou aí, olha, tinha esse problema, e esse problema levou a diversas modificações no modelo antigo. Eles preservaram o modelo básico das duas esferas, mas fizeram diversas modificações. Aí o capítulo 3, a pergunta central do capítulo 3 é, por que eles não abandonaram a ideia de que a Terra está no centro do universo? Fizeram várias outras modificações, mas não tiveram essa, né? Sim. Então isso é que ele quer explicar com o capítulo 3. Ele quer mostrar, olha, essa tese de que a Terra é o centro do universo é uma tese muito central. Não só na astronomia, mas em todo o pensamento antigo. E aí ele pega como exemplo ali o pensamento aristotélico, que foi muito influente durante toda a Idade Média. Na Antiguidade e depois na Idade Média. E aí ele mostra que a ideia de que a Terra está no centro do universo está ligada, não era só uma tese astronômica, que ela estava interligada com a física aristotélica, com a psicologia popular, com a intuitividade da filosofia aristotélica. Estava também ligada com certas observações que as pessoas faziam em pneumática, né, com aquela ideia de que não há vazios, a ideia de que o universo é pleno, né, que não há vácuos, tudo está preenchido, e que cada coisa tem o seu lugar na teoria dos materiais aristotélicos, certo? Tem o éter, depois fogo, ar, água, terra. Então cada coisa tem o seu lugar. Então ele procura mostrar que a ideia de que a Terra é o centro do universo, ela era psicologicamente intuitiva e ela era central à astronomia e à física. Então estavam as coisas tudo interligado. Então a modificação dessa tese, diferente da modificação, por exemplo, passar da teoria das esferas homocêntricas de Eudoxo para a teoria dos epiciclos lá de Ptolomeu, tu não precisa modificar o resto. Tu pode fazer, isso é uma modificação estrita que fica restrita à astronomia. Agora, para modificar a tese de que a Terra é o centro do universo, precisa modificar muita coisa. Vocês entendem? Sim. Sim. Então tem uma diferença. Tudo bem, Fernanda? Sim. Então tem uma diferença, entende? Tem uma diferença. É uma diferença. Essa tese de que a Terra é o centro do universo não era simplesmente uma tese entre outras. Ela era a tese mais central do modelo antigo. Então, a função dela, ela é mais básica que as outras. Ela serve como uma espécie de moldura dentro da qual as demais se ajustam. Serve moldura
no meio da qual as outras se ajustam. Então, vocês vejam que ali ele não usou, né, nesse livro ele não usa a palavra paradigma, que depois fica famosa, né? Vocês devem ter ouvido paradigma cuniano, não sei o que, certo? Sim. Ele começa a usar isso depois. Eu não sei se ele chega a usar nesse livro aqui, vamos ver. Mas vocês viram que até agora não usou a palavra, né? Mas é isso, a ideia é que tem teorias que vão se modificando dentro de um paradigma. O paradigma é um modelo. E qual é que é o modelo aqui? O modelo aqui é o modelo das duas esferas. Tem a Terra no centro e as estrelas fixas ao redor. Então é dentro desse modelo que as outras modificações vão sendo feitas. Tá? Então, isso que ele quer explicar no capítulo 3. O objetivo do capítulo 3 é mostrar por que essa tese, por que o modelo persistiu durante tanto tempo, né? Levou toda a Idade Média, só foi abandonado lá no século XV. Quer dizer, não abandonado, assim, começou a ser questionado, né? Abandonado, porque que muita gente manteve o modelo ptolomaico depois de Copérnico, certo? Teve o Copérnico, depois teve Galileu, teve vários outros. Então a Revolução Copernicana leva um tempão até concluir, né? Ela não foi assim, Copérnico escreveu, todo mundo se convenceu. Levou um tempão. E ele, por que isso? Por que essa ideia é tão persistente, né? Por que as pessoas preferem modificar, acrescentar epiciclos, fazer outras modificações para não modificar isso daí? E aí é isso que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que essa não é uma tese entre outras, não é uma tese ao lado dos demais. Ela é a moldura dentro da qual as outras são feitas. Vocês entendem? Sim. Sim. Tá, isso vale. Isso que o Kuhn diz aí para teorias científicas, na verdade, vale em geral, né? Vale para todas as teorias científicas, para toda a prática científica, ele diz. Toda a prática científica é assim. Né? Então, pensem, por exemplo, na química contemporânea, né? A química contemporânea. Na química contemporânea, a gente tem o modelo dos elementos químicos, da tabela periódica, né? Isso funciona como uma espécie de paradigma na química contemporânea. Vocês entendem? Sim. Então, tu pode fazer modificações ali, como é que funcionam as reações químicas, acrescentar novos elementos, descobrir coisas que não existiam antes, né? Mas o que tu está fazendo é acrescentar naqueles quadradinhos que já estão pré-estabelecidos ali. Aquilo lá funciona como elemento. Então, os químicos, eles não as divergências que tem entre os químicos não são sobre... são como aplicar a tabela periódica dos elementos, entende? Sim. As divergências acontecem dentro daquela moldura. Né? Tem, esse elemento aqui reage com aquele outro, esse elemento aqui tem propriedades tais e tais, aí o outro diz, não tem propriedades tais e tais, mas quando eles estão divergindo, eles estão falando a mesma linguagem, que é a linguagem dos elementos químicos, que foi introduzida por Lavoisier e depois com a tabela periódica que a gente conhece até hoje. Vocês entendem? As divergências que aconteciam na Antiguidade, na Idade Média, eram divergências que aconteciam usando a linguagem do modelo das duas esferas. Então a Terra não é um planeta, a Terra é o centro do universo, as estrelas são fixas, elas umas em relação às outras, né, elas giram juntas assim, e os planetas têm aqueles movimentos meio irregulares, constantes, mas enfim irregulares, um é diferente do outro, ok? Sim. Então as divergências têm vocês entendem, tem esse chão comum que é fornecido pelo modelo dentro do qual as divergências acontecem. Então isso que ele quer mostrar no capítulo 3. O essencial do capítulo 3 é mostrar isso. É tentar explicar por que a teoria dos dois modelos foi tão persistente. E a resposta dele foi persistente porque é uma tese central. A psicologia, ela é uma tese intuitiva, né? Porque a gente não vê a Terra se movendo. A gente vê as coisas caindo sempre para baixo, né? Para o chão, as coisas pesadas. A gente vê, por outro lado, os planetas se movendo, a gente vê o Sol se movendo, a Lua se movendo, as estrelas girando. Então, do ponto de vista assim, do senso comum, é intuitivo isso. E, além disso, é uma tese central à física. Então, Aristóteles sistematizou essas ideias intuitivas de senso comum, formou uma física para isso, né? A física de materiais, a ideia de que não há vácuos, de que o espaço e matéria são coexistentes, não tem espaço sem matéria. Tem 5 tipos de elementos, né? De matéria, né? Terra, fogo, água e ar, e depois o éter. Então,
Está tudo interligado. E por isso a tese de que a Terra é o centro do universo foi tão persistente. Tá? Então essa é a tese central do capítulo 3. Eu não sei, alguém tem alguma questão ou comentário sobre esse capítulo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Também com relação aos movimentos, né? É uma tese central também. Ela é usada também na explicação dos tipos de movimentos, né? Que Aristóteles diz. Então, os movimentos que acontecem aqui na Terra são, em geral, de baixo para cima. As coisas caem, a menos que sejam forçadas para ir de um lado para o outro. Mas se tu larga, ou elas sobem ou elas descem, né? Esse é o movimento natural. E aí Aristóteles tinha uma explicação para isso, que tem a ver com os 4 elementos. Se é feito mais de terra, vai para o centro do universo. Se é feito mais de água, fica em cima da terra. Se é feito mais de ar, fica acima da água. E se é feito mais de fogo, fica acima do ar. Então, as labaredas, né? Um balão de ar quente sobe, um balão de ar frio desce, assim por diante. E aí a gente tem as misturas dos elementos, né? Que causam essas movimentações, modificações que a gente vê na Terra. Então, o corpo da gente é feito de várias coisas, né? A gente tem fogo, tem água, tem fogo porque o corpo é quente, tem água porque a gente tem líquidos no corpo, tem terra porque ele é pesado. Então, tem uma explicação disso. E depois, então, os movimentos aqui na Terra são de um jeito e os movimentos dos astros são de outro tipo, né? Os movimentos dos astros são constantes, eles são sempre iguais, né? Os planetas, cada planeta se movimenta numa velocidade diferente ao redor da Terra, mas é sempre igual, né? O ciclo do Sol é sempre o mesmo, o ciclo de Marte, Júpiter, Saturno é sempre o mesmo. Então, a matéria tem que ser diferente. Então, o que explica o movimento é a matéria. Não é uma causa externa, que nem a gente tem. Entende? Sim. Então, essa é a tese do Kuhn. Tá? Não sei se... não sei se vocês têm alguma questão ou alguma coisa que vocês anotaram, algum comentário. Essa questão de eles ficarem introduzindo outras teses, outras coisas, realmente era só pelo fato psicológico e observacional da Terra para ele ser o centro, ou realmente tinha outras questões, por exemplo, tipo, que seria um escândalo falar que a Terra não era o centro do... Porque deveria ter pessoas que pensavam assim, né? Tinham pessoas que pensavam... Sim, houve astrônomos, né, na antiguidade que cogitaram, né, a Terra não ser o centro do universo. E tem um que ficou famoso, que era o Aristarco de Samos. Se vocês não viram, tem um filme que se chama Hipátia, ou Hipácia, H-I-P-A-T-I-A. Eu vou depois deixar o link pro filme, enfim, com o nome do filme ali, o trailer do filme na página da disciplina. Eu recomendo que vocês assistam, tá? Porque, eu não sei, tu viu, Fernanda? Não, eu não vi, mas eu já ouvi falar dele, só não assisti. É interessante, assim, tem umas outras coisas misturadas ali, claro, é um filme, né? Mas então essa era uma matemática, filósofa e astrônoma da Biblioteca de Alexandria. Então a Biblioteca de Alexandria foi invadida, destruída várias vezes, né? Vocês têm aquelas histórias das destruições da Biblioteca de Alexandria durante a Idade Média. Então ela estava lá numa desses períodos em que ela foi saqueada, destruída, enfim, por razões religiosas. Então tem uma discussão meio religiosa ali sobre a influência da religião na ciência, né? E as interações entre religião e ciência também aparece no filme, tá? Mas o que importa é o seguinte, ela recuperou, ela discute, no filme aparece isso, a hipótese de Aristarco, de que a Terra giraria ao redor do Sol, ok? Então aparecem uns argumentos, né? Por que essa hipótese de Aristarco
que foi proposta já na antiguidade acabou não predominando, né? Porque na antiguidade ninguém conseguia explicar, por exemplo, se a Terra está se movendo ao redor do Sol, por que as coisas não saem voando, né? Vocês entendem? Sim. Se a Terra está girando, assim, por exemplo, se eu pegar essa xícara aqui agora, que está cheia de café, se eu girar ela, o café vai voar fora aqui, vocês entendem? Sim. Então, por que isso não acontece conosco, né? A gente fica grudado aqui na Terra, por quê? Não existia Sim, ele tinha tese, mas não conseguia explicar o porquê. Era assim, exatamente, ele não conseguia explicar outras coisas. A tese dele ela funcionava para explicar o que a gente observa nos céus. Mas aí ela teria outros problemas que ela não conseguia explicar. Sim. Que são esses que o Aristóteles conseguia explicar. Né? Então o Aristóteles explicava dizendo a Terra é o centro do universo e cada coisa tem o seu lugar natural. O lugar natural da Terra é o centro do universo. Então por que a gente não, né? Por que a gente não, quando pula, volta? Porque nosso corpo é feito mais de terra do que outras coisas. Então a gente todas as coisas tendem ao seu lugar natural e a Terra tende pro centro do universo. Se o Aristarco para defender a teoria dele, ele teria que encontrar uma física alternativa e ele não tinha uma física alternativa. Ele tinha só um modelo astronômico. E o que o Aristóteles fez? Ele integrou tudo. A física, o senso comum e a astronomia. Estava tudo integrado na filosofia aristotélica. E integrado, tendo como tese central o modelo das duas esferas, entende? Então o Aristóteles tinha vários problemas que ele não conseguia explicar. Os principais, assim, os mais óbvios, era se a Terra está girando, por que as coisas não saem voando? E a Terra está girando sempre para o mesmo lado, né? Então, por que as nuvens, por exemplo, não ficam todas voando sempre para o mesmo lado também? Certo? E outra coisa, se eu largo uma caneta, por exemplo, se eu largo um objeto, uma pedra qualquer, um objeto pesado, se eu largo ele do alto de um edifício, por exemplo, por que ele cai em linha reta? Se a Terra está se movendo, entre eu largar e ele chegar ao chão, passou alguns segundos, né? Então, durante esses segundos, a Terra já deveria ter se movido. Então, eu largo, ele deveria cair sempre mais para o oeste. Deveria cair mais para o oeste, né? Mas não, a gente não vê isso. E eles não conseguiam, eles não tinham uma teoria para explicar isso. Então, a hipótese de Aristarco explicaria as observações que a gente tem dos céus, mas ela era incompatível com a física, não havia uma física correspondente e não havia também ela era incompatível com a nossa percepção assim das coisas, né, na Terra. Então ela era implausível. Então isso só foi acontecer. Então quando houve a Revolução Copernicana, tudo isso aí teve que ser ajustado. Vocês entendem? Não foi só a astronomia que teve que ser modificada. Houve uma revolução científica completa ali. A Revolução Copernicana começa com Copérnico, mas só termina mesmo com Newton. 150 anos depois, ou cento e tantos anos depois, com Newton. Tu tem uma integração de novo da física com a astronomia. Então, em Newton, qual que era o problema? Em Aristóteles, a gente tem o universo dividido em duas partes. Tem um mundo supralunar, acima da Lua, né, da Lua para cima, e o mundo sublunar, aqui a Terra. No mundo sublunar, a gente tem 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E no mundo da Lua para cima, a gente tem éter. Então, as coisas na Terra funcionam de um jeito, as coisas dos astros para cima funcionam de outro jeito. Então a gente tem, na verdade, duas físicas. Os movimentos supralunares são sempre constantes, são eternos, são imutáveis, são sempre do mesmo tipo. E os movimentos na Terra são irregulares, tem modificação, tem nascimento e morte, tem corrupção,
né? Tem geração e corrupção, a gente não vê isso nos astros, eles diziam, né? Eles não sabiam nada de criações de estrelas, de morte de estrelas, que nem a gente sabe hoje, né? Que as estrelas são finitas. Eles não sabiam nada disso. Então eles tinham duas físicas. E o Newton foi o primeiro a unificar. O Newton, com a teoria da gravitação universal, ele unificou a física sublunar com a física supralunar. A mesma coisa que explica a queda dos objetos é o que explica o movimento constante da Lua ao redor da Terra, da Terra ao redor do Sol. Compreende? Então foi uma grande revolução. Certo. Isso tudo aparece lá no filme Hipácia, tem as discussões. Então é bom vocês darem uma olhada quando puderem. É um filme interessante. Tá. Tá bom. Mais alguma coisa? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Fernanda, tudo bem? Estou um pouco atrasada nas leituras. Eu retornei essa semana. Semana passada eu tive problema com os pais e a função deles. E essa semana eu estou retomando aí as atividades. Tá legal? Mas estou terminando o capítulo 30, não tinha terminado ele. Mas por enquanto está mais ou menos como a explicação bem naquilo que eu estou entendendo sobre a visão de Aristóteles nesse sentido. Tá bom. Tá tranquilo. E tu, Vitor? Eu tenho uma pergunta. Tu tinha falado paradigma. O paradigma poderia ser pensado como um modelo, uma moldura dentro de uma teoria? Sim, paradigma é modelo, é a mesma coisa. Tá. O Kuhn usou paradigma na estrutura das revoluções científicas, é outro livro. É o livro que ele escreveu depois desse aqui, tá? E aí essa expressão ficou muito famosa, as pessoas usam até hoje, mas o que ele quer dizer é modelo. Aqui nesse livro ele usa modelo da... Sim. É modelo, né, que ele usa, né? Agora fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida, deixa eu conferir aqui o modelo. O universo de duas esferas, vamos ver. Depois agora quando eu for pegar para ler de novo, vou anotar qual é as palavras, as expressões que ele usa. Mas a ideia é que tu tem isso, tu tem um modelo, né? Algo que serve, que não é uma tese ao lado das demais, mas é uma moldura dentro da qual tu interpreta as outras. E é isso que eles chamam de, ali no capítulo 1 ele fala universo de duas esferas, aquilo é um modelo. Sim. Algo que não é, que é usado para interpretar os outros fenômenos, não é ele próprio interpretado. É uma espécie de óculos que filtra, né, aquilo que a gente vê. Ele não é... Ele é uma estrutura dentro da qual a gente observa a natureza. Não tem uma observação direta da natureza, vocês entendem? Sim. A natureza, o acesso que a gente tem à natureza, o acesso cognitivo que a gente tem à natureza é filtrado por teorias. Então essa é uma tese que ele está defendendo aí. As teorias não são produto só da observação. Elas são produto da observação já filtrada por uma certa concepção da realidade. Tá? Então, a revolução científica, para acontecer, tem a série de... A revolução científica é uma mudança da moldura, não de uma tese particular dentro da moldura. Então, vocês entendem isso? Sim. A revolução científica, então a gente tem essas molduras, né, que duram um tempão, assim, e elas, dentro das molduras, várias teorias vão surgindo, vão sendo modificadas. Então, dentro da moldura antiga, da teoria das duas esferas, a gente tem teoria das esferas homocêntricas, o modelo dos epiciclos, aí teve várias modificações dentro da teoria dos epiciclos, novas coisas foram sendo acrescentadas. Cada uma delas era uma teoria diferente. Mas a moldura permaneceu. O que Copérnico propôs foi uma mudança na moldura. Então essas mudanças na moldura é uma mudança mais conceitual. É uma mudança, mas para isso acontecer, várias coisas têm que acontecer com a confiança que os cientistas têm na moldura anterior. Então, o que aconteceu, isso que a gente vai ver na próxima semana, a confiança que os cientistas
tinham na moldura essa geocêntrica das duas esferas foi diminuindo ao longo da Idade Média, porque eles foram acrescentando cada vez mais epiciclo, excêntrica e quante, foram acrescentando mil coisinhas. Então no final a gente tinha, e sempre tinha problema. E então os cientistas falaram, bom, deve ter alguma coisa errada aqui. Né, deve ter alguma coisa mais, o problema não pode ser só assim de cálculo, deve ter alguma coisa mais fundamental errada aqui. E aí isso é que levou à modificação isso que permitiu, né, que ideias como a de Copérnico vingassem dentro da comunidade científica. E aí a comunidade científica migrou para um outro modelo, passou a adotar o modelo copernicano. Certo? Mas então tá, nós vamos ver isso aí mais em detalhes na semana que vem, então, tá? Eu vou gravar mais um vídeo sobre o capítulo 4 daí. Então vocês continuem lendo aí, né? Quem tá atrasado aí tenta recuperar o que faltou, tá? E me mandem os exercícios, quem não me enviou ainda. Tá? Vitor, tudo bem? Então tá. Não, vou enviar. Então tá. Mais alguma questão? Ou comentário? Daí é só do capítulo 4, daí fica pra semana que vem. Sim.